Bem, gente, eu fui apontando aqui, o que eu vou fazer aqui é colher uma série de argumentos que a gente foi lendo no decorrer dessa experiência que a gente foi tendo, né, com o texto jornalístico, e especificamente com a crítica cultural, né? Então, colhi, peguei um pouco, pesquei um pouco dos principais argumentos, né, do que é um bom crítico cultural. E eu acho que cada um, se quiser também, é super convidado a escrever aqui nos comentários se estiver faltando alguma coisa, né? Mas, enfim, algumas coisas que a gente pescou e que é interessante trazer aqui para o debate. Primeiro, um crítico cultural é uma pessoa, vou começar aqui por essa, é uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa que não é somente um crítico de arte, é um crítico de mundo, né? Então, não é aquela pessoa que tipo, ela vai assistir um filme, vai assistir uma peça de teatro, ela não vai criticar especificamente aquele produto artístico. Ela vai criticar a posição daquele produto artístico no mundo, né? O efeito daquele espetáculo, daquela obra artística no mundo. Então, não é, tipo, é muito reducionista, né? Tem gente que falar que é só um crítico de arte, né? É um crítico de mundo. É uma pessoa que direciona o produto artístico ao leitor ideal. Tem muitas análises que falam disso, né? Tipo, um crítico de cinema, por exemplo, é aquela pessoa que vai fazer o match, né, do filme ou do produto artístico com o leitor ideal que está procurando aquele filme, que está procurando aquele produto artístico. Né? Então, muita gente vai atrás das críticas, vai atrás das resenhas antes de assistir os filmes, né? Então, o papel do crítico é, ó, esse filme aqui é ideal para você, porque você gosta disso, disso e daquilo, né? Alguém que propõe novas perspectivas para a obra de arte. Então, são pessoas que podem trazer outras visões de mundo, outras perspectivas, e especialmente, a gente vai falar disso, outros lugares de fala que são diferentes da pessoa que é consumidor da arte, né? Então, é interessante a gente poder ver tipo uma perspectiva totalmente diferente daquele filme, né? Tipo que eu vou ler, que eu vou tentar consumir. Uma pessoa que adora conversar sobre filmes, livros, peças, músicas, etc. Então, uma pessoa que gosta de dialogar, ela também sabe fazer boas críticas, porque ela consegue captar, né, percepções de pessoas muito diferentes, né? Alguém com experiência, só que eu vou explicar essa parte melhor daqui a pouco, e alguém que conhece as diversas linguagens artísticas. Eu estava vendo um vídeo semana passada, depois não lembro agora o nome, depois a gente vai estar tudo anotadinho ali as referências que a gente está pescando. Mas era de alguém que estava falando que disse que um crítico de cinema ele não pode ser só um crítico de cinema, né? E ele não pode, não só isso, ele não pode gostar somente de cinema, né? Ele tem que gostar também das outras linguagens artísticas, e quanto mais outras linguagens artísticas ele tiver gosto, interesse em acessar, em conhecer, mais rica vai ser a crítica cultural daquela pessoa, né? Principalmente porque hoje os críticos de arte, não sei se vocês estão percebendo, mas com esse tempo de intermediatização, né? Tipo, o cinema, o teatro, as artes plásticas, as artes visuais, cada vez mais tem conectado linguagens muito diferentes, né? Tipo, eu vejo um filme, eu vejo elementos das artes plásticas, eu vejo elementos das artes cênicas, eu vejo elementos da dança, eu vejo elementos enfim, de outras linguagens artísticas, da literatura, né? Então, uma pessoa que vai fazer uma crítica, por exemplo, ela já tem um olhar que é um olhar multidimensional para essas outras linguagens, né? Ou seja, então um crítico de arte também um crítico de cinema, também é aquela pessoa que vai assistir peças de teatro, que lê muito outros livros de literatura, que consome outras obras de arte para além do próprio cinema e vice-versa, né, para falar de outras linguagens também. E, e é alguém com experiência, só que a experiência que eu vou trazer aqui, a gente vai trazer uma definição, né, porque eu acho que a experiência é uma palavra-chave que para a gente vai ser importante trazer para a gente poder debater aqui. Por falar em experiência, você sabe quem é esse moço, esse senhor? Alguém quer chutar? O Oliver falou aqui no meu ouvido, é o Walter Benjamin.
ele foi uma das pessoas, né, um dos intelectuais que traz um pouco desse conceito da experiência. Obviamente, enfim, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala em artes, a gente pode trazer uma série de outras referências, né? Como a gente está fazendo uma oficina curta, né? Obviamente, se fosse um curso maior, a gente poderia trazer uma série de outros referenciais e autores importantes. Eu escolhi esse que é um dos meus favoritos, na verdade, né? Então, que ele vai trazer um pouco dessa ideia da experiência, que para a gente é importante até a gente chegar na ideia da escrita e na ideia da crítica de arte, que eu vou trazer para vocês, né? Tem um dos artigos mais famosos dele, chama Experiência e Pobreza. Quem quiser ler depois, tá? Tem até, é fácil de achar na internet, ou quem quiser ler no livro, tem um livro dele que chama Obras Escolhidas, né, que é um artigo que é de 5 páginas, é bem curto, se eu não me engano, é o mais curto dos artigos das obras desse livro, né, que foram selecionadas, e o título é Experiência e Pobreza, né? Ele fala é, um pouco de como que nos tempos atuais, a gente está falando, obviamente, não é tipo hoje talvez a gente pode trazer uma experiência muito mais avassaladora do que na época em que ele escreveu. Mas ele fala um pouco de uma certa deficiência, digamos bem entre aspas, que a experiência tem tido nos dias, enfim, nos tempos contemporâneos, né? E daí, quando a gente fala em experiência, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Primeiro, assim, tipo, pode ser, geralmente é, e realmente ele traz um pouco desse conceito que é a primeira chave que vem na nossa cabeça quando a gente fala de experiência. É alguém que tem uma vivência de mundo muito grande, tipo nossos pais, nossos avós, bisavós, que já viveram muito nessa vida, então carrega uma série de repertórios na sua vivência, e quando a gente vai conversar com aquela pessoa sobre qualquer assunto, ele vai trazer tipo uma resposta muito mais rápida a uma série de conflitos que podem existir na sociedade ou na sua vida, porque ele já passou por aquelas experiências que você não passou ainda. Então, essa ideia é um pouco da experiência que a gente está trazendo aqui também, né? E daí, o que o Benjamin ele fala é que talvez quando a gente começa a ter é, essa experiência, quando ela começa a ser repassada de geração em geração, vem existindo aí uma certa decadência, né, talvez de gerações que vão apreender um pouco dessa experiência por conta de diversos fatores que vão fazer com que essa experiência fique cada vez mais empobrecida, né? Que daí tem uma crítica que é uma das críticas mais famosas, digamos que ele vai trazer, que para a gente poder trazer um pouco para essa ideia da obra de arte, que é o lance da reprodutibilidade técnica, que talvez seja uma das críticas mais famosas do Walter Benjamin, assim, quando a gente fala de crítica de arte, né? Ele vai falar que todos os produtos artísticos, né, eles têm uma certa aura, que é uma coisa que é meio que é uma coisa que não se consegue dimensionar. É como se eu fosse ver aquele quadro da Mona Lisa, e aquele quadro unicamente da Mona Lisa, ela tem uma certa aura, ela tem um certo poder, que quando a gente vai reproduzir ela vai quebrar aquela aura, tipo, aquela magia, né? E para os essencialistas, aquela essência da obra de arte, ela vai se quebrando quando aquela obra de arte ela vai se reproduzindo, né? Que é uma coisa que o cinema vai fazer, que a fotografia vai fazer, que os tempos atuais vão fazer de uma forma muito mais dinâmica, né? Só que muita gente acha que ele é muito que ele se permaneceu com essa crítica ao longo dos tempos, o que não é verdade, né? É uma crítica que na escola de Frankfurt o Adorno faz de uma forma muito mais severa, né? Tipo ele critica, ele traz um pouco desse conceito da reprodutibilidade técnica para falar que a gente entrou numa época de estetização da política muito forte, que a obra de arte já não tem mais o efeito que deveria ter, né? E ele pega um pouco disso, essa ideia da estetização da política também vem do Walter Benjamin. O que é a estetização da política? É quando eu uso
né, sei lá, de algum mal da sociedade, seja o nazismo, por exemplo, ou a ditadura militar, né? E eu quero fazer uma estetização para poder conquistar novos públicos, para poder fazer com que aquela ideia ele conquiste uma massa muito maior e por meio da experiência das pessoas, né? E daí a gente vai trazer o termo, por meio da experiência a gente conecta as pessoas de uma forma muito mais sensível, de uma forma muito mais forte, né? E a gente pode entender isso, por exemplo, com os desfiles militares que existiam, né? Enfim, que os militares fazem em épocas de ditadura e que hoje perduram, né? Uma certa performance que existe até hoje, né? Aqueles desfiles cívicos, ou então quando a gente ganha a Copa do Mundo e vai lá o ditador entregar, né, o troféu da Copa para os jogadores, o que ele fala que é uma estetização, né? A gente transforma aquele mal da sociedade numa estética que conquista as pessoas por meio da arte, né? E ele traz um pouco dessa visão muito pessimista de como a arte se transformou, né, nos tempos contemporâneos, né, nos tempos modernos contemporâneos, que é de fazer com que ela fique muito mais, ela ganhe muito mais as massas, mas de uma forma por um caminho muito pernicioso, né? Mas, e daí é um pouco da virada que o Benjamin faz, ele também vai trazer o conceito da politização da arte, que é um pouco de uma ideia contrária a essa. Não contrária a essa, mas é um pouco, ele vai aprofundar um pouco mais essa ideia, né, para poder falar que tudo bem, a política ela também pode ser estetizada, mas a gente também pode politizar a arte da forma como a gente quer, né, que é fazer justamente o contrário, que é a gente pode citar, por exemplo, Charlie Chaplin, né? Tudo bem, o cinema um grande produto que é efeito da reprodutibilidade técnica, mas eu não posso pegar um conceito contra-hegemônico, por exemplo, ou um conceito revolucionário e colocar no filme e aquele filme poder ser reproduzido para milhares de pessoas, né? Então já é uma outra dinâmica, já é uma outra abordagem que a gente pode fazer da arte, que é um pouco o que a gente defende, né? Que é essa ideia então da politização da arte em contraponto à estetização da política, né? Que é como que a gente pode pegar então aquela arte e dar e colocar, afirmar um papel político nela, né? Então, e daí vai enfim, da representatividade no cinema, nos filmes, de poder fincar cada vez mais um pouco dessa ideia, enfim, inúmeras coisas, né? Na mídia ninja a gente fala muito do lance dos memes, né? Como é que a gente pode utilizar os memes? Os memes é muito essa ideia da estetização da política, né? Como é que a gente pode utilizar os memes a nosso favor, né? E, tipo, a gente fez muito isso nas eleições, a gente faz isso muito no nosso dia a dia, né? Como é que a gente transforma, né, coisas, tipo, design ativista é craque nisso, de pegar assuntos muito complexos e numa obra de arte, né, num memezinho que a gente lança na internet, fazer com que aquele assunto que é complexo, ele seja muito palatável, né, para a maioria das pessoas, né? E daí eu vou entrar, então, no conceito da experiência estética. Eu gosto muito dele. Eu não sei se alguém aqui, eu acho que ninguém respondeu que era de Belo Horizonte, né? Eu trago um pouco de muita coisa que eu aprendi no curso da UFMG, né, de Sociabilidade Contemporânea, que lá tem um grupo de pesquisa que é muito bacana, que é muito legal, inclusive procurem, para quem quiser estudar mais, que traz esse conceito da experiência estética de uma forma muito pujante, assim, né? Então, muita gente que estuda cinema, inclusive, vai para o FMG para poder estudar a experiência estética. E daí eu falo um pouquinho, até com um certo ânimo, né, que as minhas duas pesquisas que eu fiz na universidade, né, no breve momento que eu tive de universidade, na verdade, foi sobre experiência estética, só que foi no teatro, não foi no cinema. E daí eu trago uma frase aqui, né, que é de uma música, vocês devem conhecer, Ando tão à flor da pele que a qualquer beijo de novela me faz chorar. Vocês lembram de quem é, gente? Estava na minha cabeça. Zé Cabaleiro, a Bianca ali do fundo lembrou. Zé Cabaleiro, ele canta isso, ele tá numa... E é uma frase que fica muito marcado para mim, porque
é uma provocação que a gente pode fazer para quem é crítico de arte, né? Tipo, eu me emocionei muito com aquele produto, com aquela obra de arte, mas talvez seja porque eu estou muito sensível naquele momento que eu vi, né? Tipo, eu estou numa a experiência que eu vou trazer para mim vai ser interessante, mas enfim, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Eu vou trazer isso aqui, o Oliver vai gostar. Olha, Oliver, ainda bem que ele está aí ainda. Porque eu não consegui achar um negócio muito de filme, até por conta da técnica, mas aí eu peguei uma imagem que para mim é uma imagem que ilustra de uma forma muito rápida o que a gente vai querer falar sobre experiência estética. Esse daqui é lá de Manaus, foi em 2006, se eu não me engano, deixa eu até ver a data aqui, é isso, 2006. Essa daqui é a imagem de uma rebelião que ocorreu em Manaus naquela época. E essa foto aqui foi a foto que ilustrou. A matéria era só isso, gente. Era só essa partezinha aqui do jornal. Isso daqui foi na Folha de São Paulo, mas saiu originalmente na Crítica, que é o jornal de lá. E essa imagem aqui, ela ganhou ESSO, se eu não me engano, ganhou vários prêmios, né? Que é do Clóvis Miranda, que é um fotógrafo bem conceituado lá na cidade, já um senhor. Mas eu lembro que o Clay, que é de Manaus, já lembra a gente, ganhou ESSO, né? E ela é uma imagem que, inclusive, o pessoal da UFMG estudou ela na época que eu estava lá. Tem um livro, inclusive, para quem quiser depois ler, chama... deixa eu até ver aqui. É, é, entre o sensível e o comunicacional. Num dos artigos, o professor Paulo Bernardo Vaz, ele vai falar especificamente dessa foto, para quem quiser explorar mais. Tem um trecho aqui que eu vou ler depois para a gente. Mas eu queria trazer um pouco dessa experiência, assim, que é tipo, qual é a experiência que é convocada na imagem de vocês quando vocês veem uma foto como essa? Talvez seja fácil a gente perceber, mas se alguém quiser apontar, chutar, sem eu já falar, tipo, o que que parece essa imagem? Parece Jesus Cristo. É um pouco da... E não precisa nem ter a pessoa ter uma grande experiência, enfim, de vida, porque a imagem de Cristo sendo crucificado, o Cristo descendo da cruz, é uma imagem que ela já ganha, tipo, ela é muito... ela é muito... Já que a gente vive num país que é um país religioso, né, digamos assim, é uma imagem que ela circula o mundo, né? E talvez as pessoas nem possam perceber essa imagem de uma forma muito rápida, assim. Mas no seu sensível, que é um pouco dessa ideia de que os autores trazem, no seu sensível, uma experiência colateral é convocada quando eu vejo aquela imagem. E essa experiência, ela se conecta diretamente à ideia da notícia que está sendo transportada para cá, né? Tipo, é uma notícia que vai falar de uma rebelião e eu vou trazer para mim, tipo, eu vou puxar do leitor uma ideia de paixão, né? Se eu vou falar de paixão de Cristo, de comoção, que é a mesma experiência que eu posso ter quando eu vejo a imagem de Jesus Cristo saindo da cruz ou de Jesus Cristo sendo crucificado. Ou seja, é um tipo de experiência que eu não consigo falar, que eu não consigo escrever em palavras, que eu não consigo, o que que você sentiu quando você viu a rebelião? Aí você vê aquela imagem. O que que você sentiu? Aí você vê essa imagem, tipo, você não consegue falar, você não consegue traduzir em palavras, porque o que você sentiu vem de uma experiência que é muito sensível, que é muito particular, né? E é um pouco desse debate que o pessoal traz, né? De como é que a gente conecta a experiência que você tem de vida com aquilo que está na notícia que eu quero reportar para as pessoas, né? Então, essa parte do sensível, para mim, é muito sensacional, assim. Porque quando a gente vê filme, quando a gente vê teatro, quando a gente vê, sei lá, qualquer produto artístico, a gente também convoca uma série de experiências colaterais que a gente não consegue descrever. Tipo, eu tenho certeza que vocês já viram um filme, vocês terminaram o filme, o que que você achou? Cara, não sei, mas eu vi aquela imagem, eu senti um medo, ou eu senti uma alegria,
ou eu senti um pavor, ou eu senti uma compaixão, né? Parece tipo, não, mas propositalmente o diretor ou a pessoa que fez toda aquela encenação trouxe referenciais que te convocaram uma experiência para poder você sentir aquele tipo de sentimento, né? Então isso está muito intrínseco ali na linguagem cultural, na linguagem artística, quando a pessoa vai fazer um produto artístico, né? Daí eu queria ler rapidinho aqui o que o professor Paulo Bernardo Vaz falou sobre essa imagem, né? O olhar do leitor é o alvo atingido pelo tiro da composição visual. Vale sonorizar esse movimento, pois tampouco deixa escapar do ouvido, ao ouvido do leitor um grito que ecoa a partir daquele canto esconso de página. Grito que não sai de seus textos, legenda, título e matéria escrita, mas de seu silêncio imagético, silêncio cheio de barulhos e de músicas, se o leitor assim preferir, e de músicas, se o leitor assim preferir. Algo punge, a expressão dos personagens fotografados, formas, linhas, luz, sombras, cores, tudo se movimenta no flagrante clicado pelo fotógrafo jornalista de A Crítica, reproduzido pela Folha de São Paulo. O que é mostrado? O que grita? O que ali, afinal, se vê? Eu trouxe até, eu coloquei bem pequenininho aqui, só para ter um negocinho. Uma das imagens, gente, daí eu não escrevi, a pessoa bem inteligente não colocou aqui a referência embaixo, mas tudo bem, depois, quando a gente colocar isso no papel, a gente escreve. Tipo, não sei quem fez, mas tem várias imagens artísticas que remetem muito. Tipo, essa daqui é muito parecida, muito igual, né? E, tipo, parece que a pessoa fez uma encenação é igual, para a gente poder ver como a experiência ela vem de diversos. Ela pode vir de diversas. Tipo, eu já vi aquela imagem em algum lugar, né? E isso daqui é realidade, né? Tipo, a exceção que eu estou trazendo aqui para todo mundo é que a foto é uma foto que aconteceu, tipo, ela não foi forjada, ela aconteceu de verdade, né? A obra de arte, ela é forjada, né? Tipo, o cinema, a literatura. O cinema, a gente vai falar muito de cinema, né? Já que a maioria aqui é do audiovisual, vou até tentar especificar mais, né? Tipo, ela é forjada de um certo modo. Essa daqui é mais impressionante ainda porque ela não foi. Tá, gente, daí para encerrar essa primeira parte teórica, eu vou trazer outra pessoa que eu gosto muito. Essa daqui vocês sabem quem é, né? Bem, tá bem ali, a cola embaixo, né? Quem não souber. É a Bell Hooks. Eu sei que a Ana adora. Inclusive, eu quero ler o livro que ela está lendo. Ó, o quadro e a descida da cruz do Ruby. Ah, o Oliver tinha falado ali também. Obrigado, Oliver. O Oliver, quem não sabe, ele é formado em artes. Olha, o que a Bell Hooks vai trazer para a gente poder complementar um pouquinho. O poder da crítica cultural, quem não sabe, gente, a Bell Hooks, ela é crítica cultural, inclusive de cinema. Muito pouca gente conhece, né? Mas tem gente que ela ficou, eu fui ver uns vídeos dela, tem gente que fala mal porque ela critica ai, meu Deus, me dá nome. Qual foi aquele que a gente homenageou no Cine Ninja? O cara preto que tem o boné da Ninja que a gente deu. O Spike Lee. E ela foi até fazer um vídeo, não, gente, eu adoro Spike Lee, é porque o pessoal vai querer fazer muita, tipo, vai pegar, ela falou mal de alguma coisa, daí o pessoal já engaveta ela como uma grande crítica. Mas, enfim, ela é uma grande crítica de cinema também. Tem vários artigos, vídeos dela falando de outros filmes e tal. E daí ela fala isso. O poder da crítica cultural tem sido da intervenção política como uma força na sociedade estadunidense. Se trata de dizer que há uma manipulação consciente das representações e que não se trata de um pensamento mágico ou de pura imaginação ou criatividade. Trata-se de que a gente sabe conscientemente que tipos de imagens produzem certos tipos de impacto, né? E daí, se a gente for pensar um pouco nessa imagem do Jesus Cristo, por exemplo, que tem enfim, que ele te convoca uma certa experiência de vida, a gente pode pensar que tem muitas pessoas, né, que produzem imagens no nosso cotidiano de uma forma muito efusiva, assim, né?
tipo, os diretores de cinema, mas especialmente quem está produzindo nos grandes meios de comunicação, nos meios de comunicação de massa, na televisão, que produz imagem de uma forma muito reprodutível, né, digamos, tipo, no dia a dia, sabe tipo, esse tipo de experiência eles convocam na gente o tempo inteiro e eles vão cada vez mais moldando a nossa cultura, moldando o nosso imaginário, né? Tipo, qual é as imagens que eu vou colocar para aquelas pessoas que estão vendo o meu filme, ou que estão vendo o meu produto, ou que estão vendo a televisão todos os dias, que estão vendo a novela, que tipo de imagens que eu estou colocando para aquelas pessoas, né? Que tipo, qual é a imagem do negro, da negra, qual é a imagem do LGBT, qual é a imagem tipo, isso que a Bell Hooks traz de uma forma mais crítica, né, quando a gente pensa sobre essa questão da imagem da experiência. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? A parte mais teórica, digamos, já foi. A gente vai entrar agora na parte da escrita, né? Tipo, como é que a gente transforma tudo isso num texto de crítica de arte. Mas, então, gente, vou fazer assim, tem os dois próximos pontos é para a gente poder entrar um pouco nessa parte mais sobre a escrita, né? Tá, então, entrando na análise. Antes de entrar na escrita propriamente dita, eu vou dar um pouco dessa pesquei um pouco desses 5 passos, digamos, que a gente precisa fazer, dicas, na verdade, que a gente precisaria tomar antes da gente começar a escrever. Essa imagem de uma criança que está quebrando o brinquedo, para quem tipo estuda crítica, é uma imagem que já é meio famosa, assim, tipo crítico de arte é aquele que vai pegar a obra e vai dissecar a obra, tipo a linguagem artística e vai ver minuciosamente cada elemento, né, e poder entender como é que a obra de arte é construída, porque ela vai entender todos os parafusos, os pormenores, tipo, a construção toda da linguagem. É meio que um trabalho que é um trabalho é um trabalho de desconstrução do que o diretor fez, né? Que é de poder pegar a obra de arte completa, desconstruir e ver, a partir do que o diretor fez, os elementos que ele colocou na cena, poder analisar a partir delas, né? Então, vamos lá, o primeiro passo separar a sinopse do tema. Tipo, eu vi um filme. A primeira coisa que é bacana você tentar introjetar, depois que você viu o filme, é entender que, tipo, a sinopse é diferente do tema, né? Tipo, qual é o tema daquele filme? Né? Tipo, a sinopse da Pequena Miss Sunshine, por exemplo, é de uma menina que queria vencer um concurso de beleza infantil, né? Mas aquele não é o tema do filme. Qual é o tema do filme? Você viu o filme todo, o que que ele te provocou? Quais são os temas que a gente poderia colocar para a gente poder escrever sobre ele? É um tema sobre a sexualização infantil, é um tema sobre os estereótipos, é um tema sobre o que que a gente passa em termos de cultura, do corpo para as crianças na atualidade, enfim, são vários temas que a gente pode ir colecionando, né, que vão falar, enfim, que explicam um pouco do que é aquele filme. Então, um grande passo, né, que é um passo simples, na verdade, simples nem tanto, porque tem filme que a gente vê até o final, gente, mas para que serve esse filme? Às vezes eu vejo e a gente não entende, né, qual é o tema, ou o tema ele vai para lugares completamente diferentes. Eu vi um filme, a Pamela viu o mesmo filme e entendeu uma coisa completamente diferente. E isso aconteceu muito nesses filmes do Oscar, por exemplo, gente. Não sei vocês, mas passo 2. A linguagem, como que o filme se estrutura, que é um pouco dessa ideia do objeto, né, do brinquedo se quebrando, né? Tipo, eu vi o filme, agora vamos entender, tipo, o roteiro como é que foi, a fotografia como é que foi, tipo, a direção de arte como é que foi, tipo, como é que o filme se estruturou a partir da própria linguagem, né? Eu estou falando muito de filme, só reforçando, porque a gente está com a maioria de pessoas que estão vindo, e é um programa da Cine Ninja, mas isso também se aplica a qualquer tipo de crítica artística, né? Tipo, qualquer obra de arte a gente pode analisar a partir desses passos também.
Um terceiro passo que é muito legal, que muita gente também coloca, que é conversar com mais gente sobre o filme. Você saiu do cinema, às vezes você não tem uma impressão imediata, vai conversar com mais pessoas, porque outras pessoas têm experiências diferentes e pode te trazer outros aportes que às vezes você não sentiu no filme. Aí você vai ver o filme de novo, você vai ver, você vai sentir que vai ter uma outra, você pode sentir uma outra perspectiva, que tipo, a Dríade me falou do filme da baleia tipo, no ponto de vista de uma perspectiva que eu não tinha percebido antes. Então eu vou ver o filme de novo, tipo, já com uma outra, com outro senso crítico, uma outra visão. E isso para o crítico, às vezes o crítico pode achar que, não quero ouvir a opinião de ninguém. Né? Para a gente é completamente contrário. Quanto mais opiniões você ouvir, e você pode até citar no texto, né? Mas quanto mais opiniões ouvir, melhor, porque são outras perspectivas de mundo. Obviamente, você vai colocar a sua na crítica, né? Mas ela vai ser muito mais rica se você conseguir ouvir outras pessoas sobre aquele filme, né? Sobre aquela obra. Um quarto passo é entender a pessoa que fez o filme, né? Quem dirigiu o filme, qual o seu estilo em outras obras, né? Para poder fazer a crítica, ela vem muito mais fácil se você consegue entender o perfil do diretor e saber que ele tem uma filmografia, saber que ele tem vários críticos, eles começam a escrever sobre o filme trazendo um pouco da filmografia da pessoa que dirigiu, né? Tipo, o primeiro filme o primeiro filme da sua filmografia foi assim assado, ele evoluiu para uma outra coisa assim assado, e poder entender um pouquinho que aquele diretor ele tem um estilo diferente. Às vezes uma coisa que você pensa que seria legal para o filme não tem nada a ver com o estilo daquele diretor. Tipo, Stanley Kubrick jamais faria um filme desse jeito que você pensou que seria melhor fazer, né? Então é legal você entender, tipo, a mente do diretor e você vai entender a mente dele a partir do seu histórico, da sua filmografia. Por isso que é muito difícil escrever sobre filmes de diretores que são estreantes, né? Muita gente fala isso quando vai falar sobre filmes, criticar filmes, né? Que é difícil porque é o primeiro daquele artista, é o primeiro daquele diretor e tal. Um quinto passo é entender o contexto em que o filme foi realizado, né? Filmes de guerra, por exemplo, é importante entender qual é o contexto daquele filme. Igual a Bell Hooks traz sobre o Coração Valente, né? Vamos entender quem foi que fez, se o filme é americano ou não, tipo, qual é o contexto em que o filme está sendo inserido, né? Para a gente poder entender um pouquinho e colocar um senso crítico um pouco maior no texto que a gente vai escrever, né? Tipo, de que país ele é, como é que vive aquele país, né? Quem são as pessoas que estão naquele filme, enfim, várias outras coisas a gente pode tirar do contexto para a gente poder enriquecer cada vez mais o texto que a gente está escrevendo, né? E um outro passo, que é um passo que a gente já falou várias vezes no decorrer da oficina, estou colocando aqui como bônus, que não importa muito o que a direção quis dizer, mas qual o efeito dele no mundo, né? Eu vim do teatro, né? Inclusive, eu falei, né, que as pesquisas que eu fiz, inclusive, veio da crítica de arte, mas especificamente do teatro. A minha diretora, ela falava muito que o pior crítico é aquele que fala, tipo, faz a sua crítica como se ele fosse o diretor, né? Tipo, ele vai falar, tipo, se eu dirigisse o filme, ele seria assim, assim, assado, né? Se eu fizesse, tipo, seria muito melhor se a luz do filme, se a fotografia fosse desse jeito e não daquele. Ela fala que o pior crítico é esse, né? Que é aquele que quer dirigir o filme e não fazer a crítica do filme, né? Então, tipo, uma coisa que é interessante é você entender, tipo, qual foi a linguagem que aquele diretor utilizou e a partir dele qual foi o efeito, né, que aquela linguagem teve para você ou para o público que você está querendo analisar, né? Tipo, aquela fotografia escurecida que trouxe uma certa experiência de medo, de terror, ela funcionou, ela foi ok? Aí você vai escrever, funcionou. Tipo, foi leal ao tema que o diretor quis colocar, trouxe uma ideia de pavor, uma ideia de desilusão, né?
né? Isso é um pouco do efeito, qual foi o efeito que o filme trouxe a partir dos elementos que o diretor quis, né? E não falar, mas se fosse uma luz mais amena, tipo, se o diretor cortasse um pouco o filme para 10 minutos, sei lá, tipo, cortasse 10 minutos daquela parte, tem muitos críticos que fazem isso, né? Se fosse mais curto ou mais longo, né? Tipo, é um pouco da crítica mais fácil de fazer, né? Que é você se entender como diretor daquele filme em vez do próprio diretor. Bem, esses são alguns passos para a gente poder entender. Isso aqui é tudo antes de escrever, tipo, antes de você colocar a caneta ou, tipo, começar a teclar sobre a crítica, você vai ter um pouco desses passos em mente para você começar a entender a partir de que ponto você vai escrever, né? E daí então, bora escrever. Gente, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer, pode ir falando, que a gente vai tirando em tempo real, para a gente não precisar voltar tudo, enfim. Mas a gente pode também tirar as dúvidas depois, não tem problema. Tá, daí vamos escrever. Mas espera, o que você vai escrever mesmo? Isso é importante, principalmente para o pessoal, assim, para a nossa equipe de cobertura colaborativa, que escreveu os filmes aí na semana do Oscar, né? Essa foi uma certa confusão, digamos, que ela perdurou um pouquinho entre a nossa equipe, que é tipo, o que que eu vou escrever? Será que é uma crítica? Será que não é uma crítica? É uma reportagem? Na verdade, tudo que a gente recebeu, né, os textos que a gente foi recebendo, a gente poderia engavetar em três tipos de textos, né? Você vai escrever, é um artigo opinativo? Se for um artigo opinativo daquele filme, é uma crítica, é uma resenha, né? Tipo, a gente está colocando até na mesma gaveta, né? Crítica ou resenha de filme é uma perspectiva sua enquanto um crítico daquele filme sobre aquele filme, né? Mas às vezes a pessoa entregou aquela crítica, mas no fundo não era uma crítica. Era o quê? Você vai escrever uma matéria, uma reportagem, uma entrevista, um texto jornalístico, daí é diferente, né? Então você vai, tipo, você pode trazer, tipo, sei lá, After Sun, que é um filme, trouxe uma audiência de não sei quantas pessoas assistiram no Brasil. Isso é mais uma matéria, é mais uma reportagem, né, do que uma crítica de cinema, né? Então, é legal você entender isso para a gente poder conseguir engavetar bem, até porque, tecnicamente, ali no nosso site, a gente colocaria categorias diferentes e ele ficaria posicionado no site da Cine Ninja em lugares diferentes para o leitor poder entender, né? Para ele poder ver, eu vou ler uma crítica porque eu quero saber se eu vou assistir o filme ou não. Então, eu vou lá, clico, eu vou clicar, é uma crítica de filme, né? Isso parece simples, mas muita gente se confundiu, né? Tipo, eu não sei o que que eu vou escrever. E teve muita gente que teve esse terceiro ponto também. O seu texto é uma legenda de Instagram? Porque às vezes a pessoa, vou escrever uma matéria, aí chegou para a gente um parágrafozinho assim de 4 linhas. Super legal, mas é tipo, a gente pode usar com uma foto e colocar uma legenda, né? Em vários textos que vieram, não porque o texto estava ruim, a gente nem está colocando nesse ponto, né? Mas é porque em alguns casos, eu acho que uns 3 ou 4 casos, a gente pediu para a pessoa explorar melhor aquele texto, porque ele poderia ser muito mais legal de ser lido do que um parágrafo só que a pessoa escreveu, até por conta da pressão que a gente estava colocando em todo mundo, né? Ali na semana derradeira ali do Oscar. Então, a gente estava naquela pressão, obviamente, aconteceu de muita gente escrever rápido, mas a gente foi propondo para a pessoa explorar e dando dicas, né, você poderia pegar fontes dessa coisa aqui que você falou. Os textos vieram muito melhores, muito assim, sem comparação, né? Quando a gente pede para você explorar, explora mais 2 ou 3 parágrafos sobre a atriz que você falou aqui, que você gostou, né? De repente você pode falar daquela atriz, falar dela, tipo, da atuação dela em outros filmes. Ela melhorou muito em relação ao filme X e Y, né? Às vezes você vai trazendo mais elementos que vai enriquecendo muito mais o seu texto, né?
Então, gente, é importante você entender, todo mundo entender na hora que vai entregar um texto, né? Às vezes é só uma legenda de Instagram e tá ok. Tipo, gente, isso daqui serve para rede social, né? Para as redes, serve para o Twitter, pode ser uma thread, né? Tipo, eu fiz uma thread de três coisas para você saber sobre o filme X, né? E você coloca lá em 3 pontos, né? Se você vai colocar no site, tipo, 3 linhas, é pouca coisa para uma, assim, para a expectativa da pessoa que vai clicar, achando que vai encontrar uma matéria ou que vai encontrar uma crítica, e no fundo era uma legenda de Instagram, né? Então é importante a gente tentar dimensionar isso. E uma coisa que é legal, assim, que às vezes você viu o filme, aí você falou lá pra gente, eu vou ver o quê? Eu vou ver Pânico 6 lá no cinema, que eu adoro os filmes da franquia, vou lá ver e vou fazer uma crítica no final. Daí fui ver o filme, sai do cinema, e às vezes acontece muito isso, você prometeu fazer uma crítica e não consigo, tipo, não sei o que eu vou escrever, não consigo passar de 3 linhas. Às vezes você pode mudar a categoria do que você vai escrever. Tipo, em vez de escrever uma crítica, um artigo, então, eu vou fazer uma matéria, vou buscar alguma coisa sobre o filme, né? Uma curiosidade, como a gente recebeu, quem foi que fez o TikTok, bem legal, inclusive, né? Uma curiosidade de que a voz do Scarface nenhum dos atores conhecia. É uma outra perspectiva que é bem diferente, que não é uma crítica de filme, mas é uma curiosidade que ela pode virar uma matéria legal para leitura, né? Então, isso é uma coisa interessante, assim, tipo, você não precisa escrever só crítica de arte ou de cinema se você quer colaborar com a Cine Ninja, né? Você pode escrever outras coisas para a gente. Pode ser entrevista, vou entrar em contato com o diretor, eu posso entrevistar, enfim, tem vários outros formatos, inclusive os formatos estão aqui para a gente poder debater, e eu já estou falando, já estou adiantando. Você pode fazer. Isso aqui é uma coisa muito legal. Vi o filme, não sei o que eu escrevo do filme, já sei, eu vou ver o que os outros críticos escreveram do filme e vou fazer um apanhado do que aqueles críticos escreveram. Tipo, o que essa pessoa escreveu aqui, já até esqueci qual é esse site. Se alguém conseguir captar, tipo, que eu esqueci de colocar aqui o cabeçalhozinho, que é Uma Quedinha de Natal, filme com Lindsay Lohan, divide a opinião da crítica e do público no Rotten Tomatoes. Né? Não é uma crítica da pessoa, mas ela decidiu pegar um compilado de outras críticas e falar. Eu acho que não é do Omelete, não. Não sei, talvez seja. E decidiu colocar uma série de outras visões sobre aquele filme, que é uma coisa que é super legal de fazer também, né? Aquele filme foi legal para outros, assim, para crítica, é um super tema, assim, para a pessoa escrever, se ele foi legal, se ele dividiu a opinião, se ele não dividiu, se a crítica foi bem aceita, aí você vai e coloca as fontes ali, de acordo com o New York Times, o filme foi isso, isso e isso. Mas, de acordo com os críticos da Omelete, o filme foi isso, isso, isso. E isso, foi Legião dos Heróis. Isso mesmo. Tá, esse daqui, ó, é uma coisa que também é muito legal, que é um outro formato, que não precisa ser só de crítica, que é de você pegar a repercussão nas redes, que daí já não é mais somente dos críticos de cinema, mas é como é que aquele filme, tipo, aquele filme lançou no cinema, entrou no Trend Topics. Sempre que entra no Trend Topics, ele dá uma boa matéria. Sempre, assim. Por exemplo, esse, não se preocupe, querida, entenda polêmicas e fofocas dos bastidores do filme, que foi coisa que saiu no Trend Topics. Eu nem conheço a fofoca, porque eu nem sou fã do filme. Mas, tipo, o filme foi lançado, saiu fofocas de bastidores, saiu polêmica, vira matéria jornalística. Já é um outro formato bem legal, assim, para quem não quiser escrever crítica, já é um formato bem bacana de escrever, né, sobre o filme. Essa daqui é muito legal, que é entrevista. Se você tem contato com o diretor, você tem contato com um dos atores do filme, tem contato com o produtor, com a produtora, com a roteirista, tipo fazer 5 perguntinhas já vira uma matéria legal. Esse aqui é um exemplo que saiu lá na Gaúcha, ZH. Temos o dever de não deixar esquecer, de diretora de documentário que homenageia profissionais do SUS na pandemia, que inclusive vai ser uma das
convidados aqui no circuito de formação da Cine Ninja, a Ana Peta e a Helena Peta. Fiz aqui uma entrevista com elas, que é um formato bem legal também de fazer. Utilidade pública, super engaja também no site da Mídia Ninja e da Cine Ninja, né? Tipo, o documentário Quem Tem Medo ficará disponível no YouTube por 72 horas. Ou então ver onde assistir tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Como é o nome? Tudo. Tipo, onde assistir. Aí você coloca lá um compilado e depois escreve uma sinopse, para não ficar só o compilado, que senão é legenda de Instagram. Aí você coloca, enfim, coisas que são úteis para quem vai querer buscar sobre aquele filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, isso. Notícias quentes, que é coisa que quem está lá tipo, Sé e Ana, que estão lá no dia a dia da Cine Ninja, estão fazendo todos os dias, que são as notícias quentes de filmes. Né? Celton Mello e Matheus Achegali anunciam Auto da Compadecida 2. São notícias quentes que a gente tem que dar no time. É um outro formato também legal, que a gente pode escrever, que não é só crítica de cinema, né? Bem, esses são alguns, né? Aí tem vários outros, gente, desde memes, thread de Twitter, tem vários outros formatos possíveis. Aqui são mais as pessoas que querem escrever mesmo, né? Que não é só crítica de cinema, né? Mas para a gente poder ampliar o horizonte para quem quiser colaborar e escrever junto com a gente. Tá, daí vão entrar num assunto que é um assunto, gente, que rende debate. Debate não, mas que rende, assim, tem pano para manga, que é a manchete. Praticamente, a Pan, que está aqui do meu lado, é testemunha, praticamente todos os textos que a gente recebe e os textos que a gente recebeu da Cine Ninja, a gente mudou o título, porque, mas assim, são por várias razões, né? Muitos títulos que a gente manteve e teve muita gente perguntando, por que que mudou? A gente explicou, né? Mas para a gente a manchete ela é primordial, assim, né? Até coloquei duas coisas aqui. Muita gente só se informa por títulos, né? Que vai querer saber, eu quero saber como é que foi aquele filme. Eu vou colocar sobre crítica o nome do filme, aí vai ver só os títulos, só pelos títulos para a pessoa poder saber se o filme é bom, se é ruim, se vale a pena. Às vezes a pessoa nem vê o tanto de estrelinhas que o filme tem, mas ele quer saber se o filme foi tipo, o filme desagrada a crítica. Isso já é uma manchete que para a gente já coloca o filme, já é forte o suficiente sobre aquele filme. Então a manchete para a gente é muito importante, muito importante. Por isso que eu coloquei dois olhinhos aqui do lado, né? Porque ela é primordial para a gente poder captar o leitor. E tem essa regrinha aqui que eu não sei se é verdade, mas isso os jornalistas falam, né? 5 segundos é o tempo máximo entre a leitura do título e a decisão do leitor se ele vai clicar na matéria ou não. Às vezes eu acho que é menos que isso ainda, né? Tipo, ou seja, é um tempo muito curto para a pessoa saber se aquele texto pode ser interessante ou não. Então, a gente tem que ter uma técnica, um manejo ali na hora de escrever a nossa manchete, de poder captar o leitor, porque o que a gente quer é que ele clique, né? Que a gente quer que ele entre no site, porque se ele entrar no site, ele vai conhecer um outro universo que talvez ele não conhecesse antes, né? Que para a gente é interessante, né? Então, a chave disso é na manchete, né? E daí aqui tem as manchetes que vocês colocaram, muitos daqui. Gente, eu tô achando, na verdade, que esse do Oscar nem foi tantos, assim, a gente não tem, assim, numericamente, estatisticamente, quantos que a gente mudou, não. Mas esses, por exemplo, que estão aqui, que foram os últimos, todos é de vocês, assim, né? 3 motivos para assistir Tar. É ótimo esse tipo de manchete. Porque, tipo, eu quero assistir Tar. Tipo, você coloca isso daqui, já é meio que um motivador para a pessoa que vai querer ver, né? Tipo, tem 3 motivos. É meio que estimula a pessoa a clicar, porque parece que é um texto curto, né? Eu não tenho muito tempo. Isso, você falou bem, gera curiosidade. Daí a importância de filmes com uma baleia e tudo em todo lugar ao mesmo tempo no Oscar. Polêmica esse título, polemiquíssimo, principalmente por causa da baleia. Mas tudo bem, a gente aceitou, porque a pessoa gostou do título, mas ele foi polêmico, assim, o filme da baleia, né? O Poder da Memória em After Sun. Esse é um título legal, mas tem um ponto aí que ele poderia ficar mais legal ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar.
o que que é, mas já é um título legal, O Poder da Memória em After Sun, né? Enfim, tem vários aqui, eu não vou falar de todos, mas, enfim, os títulos que vocês fizeram aqui, isso aqui é a seção de críticas que tem lá no site do Cine Ninja, gente, para quem quiser depois ver os filmes de vocês. Isso aqui é um exemplo de notícia, não é de crítica, de notícia mesmo, que a gente sempre dá nas oficinas de redação, de texto jornalístico da mídia ninja, que é o tipo de coisa que a gente não pode fazer, que é um texto, que é um título que quase que ele ultrapassa as 4 linhas. 4 linhas para a gente ali no site, ele já é muito. Ele já é ruim porque quando a gente vai ver o preview dele no YouTube, no Facebook ou no Telegram, por exemplo, esse título aqui ele vai ser cortado. A pessoa nem vai ler o título todo. Ou no próprio Google, né? Para você achar o título no Google, você vai ler aqui, sem futuro, Bolsonaro autoriza o bloqueio de 44%, talvez nem dê para ler dos recursos, talvez nem dê para ler o que vai ser, né? Então é importante a gente poder quebrar esse título grande que às vezes a gente coloca nos textos. E tem um macete que muita gente não enxerga, mas que é um macete muito bom quando você quer quebrar o título grande e você fala, não, mas é importante eu falar que o bloqueio de 44%, é importante eu falar que é do financiamento da ciência. Nossa, mas se eu não falar que foram 52 projetos, é importante isso também. E é importante ter um negócio sem futuro, porque, tipo, se eu não colocar sem futuro, parece que eu tô apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro autoriza bloqueio de 44%. Eu não estou colocando o meu senso crítico naquele título, naquela chamada, né? Eu quero colocar um senso crítico, então eu coloco sem futuro. Ou seja, tudo é importante, né? Mas como que a gente pode trabalhar? É importante a gente perceber que a manchete, para a pessoa que vai ler, para a pessoa que vai clicar, a manchete ela é importante naquele primeiro passo, naqueles primeiros segundos para a pessoa clicar. Depois que ela clica, ela vai ter uma dimensão maior a partir de 3 elementos, né, do texto que é importante a gente perceber, que eu estou chamando aqui de um trisal de respeito, que é o título, o subtítulo e a foto. Talvez eu consiga diminuir toda essa informação que eu coloco aqui em 4 linhas de título em outros elementos que, se eu colocar eles juntos, eles vão dar a experiência que eu quero provocar naquele leitor, né? Por exemplo, a ideia do sem futuro, que eu tinha colocado no título, se eu colocar aqui uma foto, e geralmente as chamadas já vêm com a foto, né? Tipo, a chamada que vai no Facebook, a chamada que vai ali no canal do Telegram, ele já vai com a foto junto, né? Então, a foto já pode resolver metade do problema, pelo menos um terço do problema, né? Ou seja, sem ciência, sem futuro, já tem uma imagem que já faz com que eu não precise colocar sem futuro aqui no título, né? E daí, o subtítulo ele também pode te ajudar a quebrar um pouco esse tanto de informação que a gente coloca na manchete, né? Então, a ideia, por exemplo, dos 52 projetos que serão altamente prejudicados depois do bloqueio, para a gente é uma segunda informação. Se ela fosse a informação mais importante, eu colocaria aqui no título e deixaria aqui no subtítulo que Bolsonaro autorizou o bloqueio de 44%, né? E aqui no título, 52 projetos foram prejudicados por Bolsonaro. Subtítulo, governo autorizou o bloqueio de 44% dos recursos para o financiamento da ciência. Entenderam? Então, são 3 elementos aqui que melhora, que me dão um subterfúgio para eu quebrar essa ideia de 4 linhas ou mais de título, né? Daí, ó, esse título aqui, com a imagem, gente, foi ótimo. Foi da Carol, né? Foi a Carolina que fez esse texto, se eu não me engano, né? Vocês lembram da foto lá do Jesus Cristo? Ela é o mesmo tipo de artefato que a gente vai trazer para cá, né? De subterfúgio, digamos, né? Que é de poder convocar uma experiência no leitor por meio de uma forma sensível, de uma forma que às vezes nem o leitor consegue perceber.
mas é uma foto que ela te traz uma sensação, ela te traz uma certa angústia, ela te traz um nojo, te traz um negócio, né? Que ela já provoca e ela conecta diretamente com o título escolhido pela Carol aqui quando ela foi escrever. Triângulo da Tristeza, não recomendado para estômagos sensíveis. Aí coloca a foto da mulher vomitando, né? Tipo, essa foi uma, um manejo muito legal, assim, de você entender de como a foto, junto com o título, ele pode convocar uma experiência ali no espectador, né, que vai te convocar para leitura, né? Tipo, isso pelo menos me desperta uma curiosidade, né, de poder entender por que que o filme ele não é recomendado para estômagos sensíveis, né? E ele te coloca uma foto que na verdade pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas que ele te provoca essa ideia, né? Daí, deixa eu ver. Uma outra dica que para gente é importante, mas isso daqui é muito editorial, mas que no caso da Mídia Ninja para a gente é importante. É editorial, o que eu falo que é editorial, que é assim. Tem portais, por exemplo, que eles colocam só crítica e o nome do filme, que eles acham que é importante, que é que para aquela editoria é importante não colocar opinião já no título, ou que para o leitor é muito mais interessante para o leitor saber só o título do filme e ler a crítica direto. Então tem portais de cinema que só colocam lá crítica After Sun, ou então crítica tudo em todo lugar ao mesmo tempo, crítica Triângulo da Tristeza, só isso, né? Mas para a gente não, para a gente é mais interessante colocar como se fosse uma notícia mesmo, né? E daí, para isso, títulos com verbo, eles sempre são mais interessantes porque eles dão essa ideia de notícia, né? E dão essa ideia de movimento. Daí a gente sempre contorna colocando uma crítica ali do lado, se a pessoa não entender que aquilo se trata de uma crítica de filme, que às vezes a gente lê a manchete e parece que é uma notícia, né? Esses, por exemplo, são alguns dos exemplos, né? Lembra que eu falei ali do After Sun, que aquele título estava legal, mas tem jeito de melhorar ainda mais? Olha aqui, isso daqui eu coloquei no Google, eu coloquei assim, crítica After Sun. Esses foram os primeiros que apareceram. E esses 4 primeiros já são títulos que é um título bem parecidos com o que a mídia ninja poderia dar, né? Tipo, e todos têm verbo, né? After Sun emociona com delicada história de pai e filha. After Sun, leia a crítica do filme com Paul Mescal. Crítica After Sun, filme emociona com as memórias que antecedem uma tragédia. Crítica After Sun, tentativa de tatear uma memória. Né? Todos dão essa ideia de movimento justamente porque eles colocam, né, o elemento do verbo no filme, ou no título. Essa daqui também é legal, uma dica que para a gente é super importante, né? Que é dar um senso de urgência para poder despertar também uma curiosidade, né? Tipo um título que para a gente seria um título normal, Crítica, Atlanta, a nova série rapper da FX. Que além de não ter verbo, né? Olha como a falta do verbo ele também prejudica nisso, né? Tipo, ele não dá essa ideia de movimento e nesse caso de urgência, né? Uma outra opção que a gente poderia dar é Atlanta, a série rapper que mudou a forma como consumimos TV. Desperta uma curiosidade, tipo um título super bem feito, no sentido de despertar um senso de urgência, né? Porque ele colocou uma coisa aí que me dá vontade de querer saber, tipo, como que essa série mudou a forma como a gente consome TV, né? Tipo, ele colocou um certo ponto de interrogação que desperta em você a curiosidade para a leitura, né? Aí aqui tem um exemplo, né, de um texto, não sei se foi o SEC quem fez, ou se foi um texto que a gente recebeu, que é um texto que estava sem assinatura, que é o território, iPhones, drones e o cinema ajudam a salvar a vida indígenas. Uma perspectiva super legal de trazer para falar do filme do território, né, que foi um dos filmes aí que, enfim, que foi super. Inclusive, gente, assistam quem não assistiu. É lindo esse filme, lindo, lindo, lindo. Mas o título ele traz uma perspectiva bem interessante, que é de poder falar de como que a comunicação ajuda os indígenas, né, na resistência, né, dos Uruê Uauau ali em Rondônia, né, na Amazônia.
Que mais? Esse aqui é uma outra dica, né? A gente sempre fala que na manchete conte o final do filme, só que nesse caso sem dar spoilers, né? Esse aqui um exemplo. Blonde, como o filme retrata a trajetória de Marilyn Monroe, né? Tipo, o título até tá legal. Tipo, ele coloca uma interrogação, você quer despertar, tipo, a pessoa de repente ela procurou, está querendo procurar saber como é que o filme retrata, ela clica ali e vai querer ler. Mas para a gente pode ser até mais interessante se eu já conto qual é a nossa opinião ali no título. Tem muita gente que acha que isso induz a pessoa a não querer ler. Mas, assim, nas técnicas de SEO, né, o que o próprio pessoal do Google fala, isso tem lá, inclusive, nas diretrizes que eles colocam, é que quanto mais o título fala para você o que está já no texto, mais a pessoa é aguçada a querer saber e a querer explorar mais a leitura daquele texto, né? Aqui uma outra alternativa é já falar o que você achou do filme. Blonde é um retrato grotesco e desrespeitoso de Marilyn Monroe, que é um título possível, né, de uma pessoa que quer falar sobre esse filme. Não sei se vocês viram, mas essa é uma opinião que foi a opinião, inclusive, da maioria da crítica, né? Se você coloca lá crítica Blonde, todo mundo está falando isso, né? Que foi um filme que é um retrato grotesco, foi desrespeitoso, ou então que é um filme que retrata uma parte muito, tipo, só fala da parte ruim da Marilyn Monroe, não fala da parte boa. Enfim, opiniões que nesse caso era legal já colocar no título do filme, ou no título da, da Da crítica. crítica. Tá. Daí, gente, sobre a manchete, eis aqui é um resumão de algumas dicas que a gente tem sobre o título, que espero que tenham sido importantes para todo mundo, já que a gente mudou muitas manchetes no decorrer. Teve muita gente, assim, eu sei que o título é a coisa mais, para mim, é a mais difícil. Às vezes eu demoro mais tempo, sempre falo, eu já demoro mais tempo escrevendo o título do que escrevendo o texto, porque para mim é o mais difícil de todos. Porque é o que tem, é o que engaja mais responsabilidade de quem vai escrever, e é por isso que muitos textos que a gente recebe, ele vem sem o título, mas não façam isso. Coloquem pelo menos uma proposta ali para a gente tentar dar uma mudada, mas pelo menos coloque uma sugestão, porque partir do zero já é mais difícil ainda do que ir para quem vai escrever. É um exercício que é interessante, né? Como é que eu consigo resumir no título que desperte a curiosidade, que desperte o senso de urgência, que já conte o final do filme sem dar spoiler, né? Tipo, como é que eu consigo construir esse título e sem ser grande, né? Sem ser um título imenso, né? Tá. Esse daqui, gente, já tá quase finalizando. Só faltam mais duas coisinhas. Na verdade, é uma coisinha para a gente fechar e ir para o debate com vocês. Nossa, com certeza, estou lendo aqui o comentário. A gente sempre fica tentando elaborar estratégias para captar os leitores com poucas letras, exatamente. Tá, daí, gente, eu não sei se tem alguém aqui nesta oficina que entende as técnicas de SEO. SEO assim, resumidamente, eu não vou dar uma oficina sobre SEO, mas é um pouco de como que a gente consegue fazer com que os nossos textos eles sejam ranqueados nos sites de busca, né? Como é que a gente consegue engavetar os nossos textos e fazer com que eles entrem na esteira, né? Dos buscadores. E quando a gente fala dos buscadores, é basicamente o Google, né? Vamos ser francos, né? Que o Google é o maior dos buscadores que tem, né? De informações na internet, né? O próprio Google tem suas próprias diretrizes de ranqueamento, né? E quem tem portal de notícia, quem trabalha com site de notícia, é super importante você trabalhar com técnicas para fazer com que o seu texto ele seja ranqueado, para fazer com que ele apareça ali na esteira e que ele apareça para a pessoa que vai querer buscar aquilo que você está escrevendo, né? Então é um exercício que é um exercício cotidiano, não é fácil. Tem várias técnicas, eu vou contar só algumas, né? Eu vou pincelar somente as técnicas de escrita propriamente dita, porque além das técnicas de escrita, tem outras técnicas, enfim, que estão para além dos nossos repertórios de conhecimento, né? Mas pelo menos saber escrever a gente pode saber, né? Tipo,
Tipo, quais são os textos que o Google adora? Qual é o tipo de texto que eu posso fazer para fazer com que ele apareça ali na busca quando eu digito sobre o filme, eu digito sobre aquele tema e ele apareça na busca do Google. Um pouco resumidamente isso que a gente vai falar. E são técnicas também que para a gente é importante porque são técnicas de uma boa escrita e de uma boa prática da escrita jornalística, da escrita crítica ou da escrita de qualquer texto, na verdade, mas especificamente aqui falando dos textos da mídia ninja, né? Primeiro, textos com qualidade, eles conquistam maior fidelidade. Isso parece óbvio, mas é muito real a gente poder perceber, tipo, a gente poder ter isso em mente, ter isso no radar. Se você vai escrever um texto que é um texto de má qualidade, a pessoa não vai querer mais voltar para aquele site, não vai querer mais voltar para aquele portal. Tipo, ela cria um ranço, isso existe com todos nós, né? Tipo, a gente lê um texto que foi mal escrito, que teve, enfim, que teve erros de gramática, ou que teve alguma coisa que eu achei ruim em termos de qualidade, né? Tipo, a gente tira a fidelidade daquela pessoa que está lendo. Então, isso para a gente é crucial, é a regra número um. Texto com qualidade, eles conquistam uma maior fidelidade, né? Entender a intenção de busca é fundamental. Para o ranqueamento, ele é fundamental. Muita gente fala, tipo, como é que, tipo, o que que eu vou escrever sobre aquele filme? Às vezes, entender a intenção de busca é meio que você se incorporar, tipo, naquele leitor. Ah, eu vou querer escrever sobre Blonde, por exemplo. O que que as pessoas vão querer saber sobre aquele filme? Tipo, ah, elas vão querer saber se o filme retratou bem a biografia da Marilyn Monroe. Então, entender a intenção de busca é tentar entender o que que o leitor vai querer saber. Então, eu vou puxar um título, eu vou puxar um texto que vá de encontro, né, que vá ao encontro, na verdade, a isso que o leitor tá querendo na hora que ele vai ler. Isso vai facilitar muito a entrada do seu texto ali na busca quando o leitor vai buscar o texto, que às vezes ele vai querer escrever tipo, Blonde é um filme, retrata bem o filme a biografia da Marilyn Monroe, né? Ele pode ir direto no seu texto se você está falando sobre aquele assunto, né? Então, por isso que é bacana você pesquisar. Ah, vou escrever uma crítica de um filme, vou pesquisar o que está saindo muito sobre aquele filme, né? O que as pessoas estão falando sobre ela, mas especialmente o que as pessoas estão buscando sobre aquele filme, né? Tipo o Pânico 6. Muita gente está querendo buscar sobre o filme se ele foi fiel à franquia dele. Por isso que quando a gente está lendo a crítica, você vai lá ver sobre a crítica dos filmes, basicamente todos os críticos estão escrevendo, esse é o grande tema, saber se o filme foi fiel, né, esses dois últimos filmes, se eles foram fiéis à franquia, né, do diretor, do Wes Craven, que escreveu, que fez os outros filmes, né? Então, por isso que entender a intenção de busca é fundamental. Obviamente, você pode escrever sobre outros temas, mas essa é uma regra para quem quer que seu texto ranqueie, né, nos sites de busca. Priorize textos com bastante informações para evitar o tempo curto na página. 800 a 1.000 palavras é um bom parâmetro. Isso é uma regra, assim, para quem trabalha com SEO também é importante. Se você escreve um texto que não explora muito, ou que tem pouca informação, que é tipo aquele texto legenda de Instagram, né? Tipo, que a pessoa... Tem muitos portais que antigamente estava lendo isso outro dia, com um cara que deu uma oficina de SEO, né? Ele estava falando que antigamente as pessoas escreviam texto sobre qualquer coisa, tipo, só para poder escrever e poder ranquear, só, um texto, por exemplo, que como assistir a novela das 8. Aí você abria o texto falava ligue na TV Globo e você vai saber como assistir a novela das 8. Tipo, era isso. Era só isso. Tipo, esse tipo de texto, que é muito sem pouco embasamento, que era coisa só super clickbait, na verdade, super clicável, eles estão desaparecendo muito da esteira do Google, né? Tipo, o Google ele está priorizando muito aquela ideia da pessoa poder ficar mais tempo na página, né? E quem usa, né, o Analytics ali para poder mensurar isso, consegue ver, inclusive, o tempo de página que a pessoa dura quando ela vai clicar naquele texto, né? Então, quanto maior o tempo, eu até tinha aqui o tempo, se eu não me engano,
são 20 segundos, não, 8 segundos, na verdade, é um tempo padrão. Parece, gente, só 8 segundos, é só 8 segundos. Meio que um tempo padrão, né, de leitura de textos a Pam me confirmou aqui, na página. Se ele passa de 8 segundos, de 10 segundos, se a pessoa ficou 1 minuto lendo o seu texto, o Google vai entender que aquele texto é bom, que aquele texto tem qualidade, que a pessoa gostou do seu texto, né? E quando eu falo sair, é sair da aba, porque ele entende quando você sai da aba e vai para outra aba, né? Você ficou naquela aba e ficou lendo o seu texto, ficou passando. Tipo, todo tipo de experiência do usuário, de usabilidade, o Google entende. Ele entende quando você está passando, ele entende quando você ficou na página, né? Então, ou seja, quanto mais informação você tiver na página, melhor, porque a pessoa vai durar mais tempo e o Google vai entender que aquele texto é bom. Então, uma dica para todo mundo. Outra dica que é muito legal, hiperlinkar outros portais, ele ganha pontos no Google. Quando a gente fala ganhar pontos, é justamente esse lance do ranqueamento, né? Porque o ranqueamento trabalha muito com esse negócio dos pontos, né? Quanto mais pontos aquele site ganhar, mais ele vai ser linkado com outros sites e mais ele vai ser ranqueado, né? Então, hiperlinkar outros portais, ele ganha pontos no Google, incluindo links internos, mas também as páginas alheias. Então, essa é uma super dica para quem está escrevendo críticas ou para quem está escrevendo qualquer tipo de texto na mídia Ninja. É procurar outros links possíveis sobre aquele texto, né? Daí, a regra número 1 são os próprios textos da mídia Ninja, né? Às vezes, você vai escrever uma crítica sobre a baleia, por exemplo. E já tem outras 2 críticas que já fizeram sobre aquele filme. Então você pode linkar. Na nossa pressa lá do Oscar, a gente fez muito pouco isso, mas alguns a gente até fez. Mas no nosso cotidiano, né, a gente faz muito isso, que é colocar os links lá embaixo, leia mais, né? Você vê todos os portais fazem isso, todos os portais fazem justamente porque isso ajuda a ranquear cada vez mais aquela página no Google. Isso o Google adora, porque isso ajuda muito nesse lance do ranqueamento. Do ranqueamento não, mas nesse lance de passar os pontos, né? Tipo, tem uma página ali, tipo, que colocou vários links. O Google gosta porque, tipo, ele ajuda, porque quanto mais você é citado por outros portais, mais o Google entende que aquela página é interessante, né? Então, quanto mais você é citado por outros portais, mais você é ranqueado no Google. E por isso que ele gosta de quando você coloca vários links, porque você ajuda um pouco nessa estratégia, né? Aí o Ricardo perguntou, mas no caso do Cine Ninja, essa estratégia só vale para links internos? Aí não. A gente pode linkar outros, mas a gente prefere, obviamente, que a gente coloque os links da mídia Ninja. Mas você pode colocar link de outros portais, do UOL, né? Até G1, às vezes a gente coloca, tipo, conforme, tipo, é publicado no G1, aí coloca lá o link, não tem problema, né? Mas para a gente, editorialmente, a gente prefere muito mais, a gente dá muito mais prioridade para os links internos, né? Para os links da própria mídia Ninja. O leia mais que vem lá embaixo é regra, a gente não vai colocar leia mais de outros portais, nem outro portal faz isso, né? O leia mais que fica lá embaixo é sempre de links da própria mídia Ninja, né? Aí é só colocar na busca do Google ali, se a mídia Ninja já escreveu sobre aquele tema, você vai lá e pega os links e coloca lá no final do seu texto como referência, né? Não use textos blocados, quebre o texto com intertítulos, vídeos e imagens. Isso ajuda a pessoa a ficar mais tempo na página. Quando ela abre a página e vê que é um textão, blocadão, tipo, a propensão dela sair daquela página é muito maior. Tipo, ela nem vai querer começar a ler o texto. Então, se eu vejo um texto que ele está colocando, tipo, a cada 2 ou 3 parágrafos tem uma foto, e não precisa ser só foto, pode ser vídeo, você pode colocar o trailer do filme, você pode colocar tweets do diretor, da diretora, você pode embedar no Instagram, é uma coisa super legal, inclusive, você está lendo, aí você está falando sobre a diretora do filme, aí de repente você, para poder
você embasar sobre aquilo que a diretora falou, né? Você colocou uma aspa dela, por exemplo, você coloca o Instagram embedado ali no meio, né? Como forma de trazer uma imagem também daquilo que você falou. Isso é super importante. Aí daqui já está repetido, gente. Tararã. Cuidado com imagens genéricas demais. As imagens, elas são importantes. A gente já falou bastante de foto, né? Mas essa é uma dica legal, porque às vezes quando a gente escreve e a gente está na pressa de escrever, a gente vai querer buscar sobre o filme. Vou escrever sobre, sei lá, After Sun. Daí quero achar uma foto. Aí eu vou buscar uma foto de After Sun, Google, eu pego a primeira foto, a foto mais bonita, eu pego e coloco lá. Às vezes, tipo, essas imagens que são genéricas demais, elas são legais, a gente utiliza sempre, mas às vezes é muito mais interessante você pegar uma imagem que ele dialogue diretamente com o título, igual a pessoa fez, a pessoa que escreveu a crítica lá do Triângulo da Tristeza fez com a imagem da mulher provocando. Tipo, escolheu aquela imagem a dedo, né? Não buscou no Google, né? Foi uma imagem que não é genérica, é uma imagem que casa diretamente com a ideia que eu estou querendo escrever e especialmente com a manchete que eu estou colocando ali, né? Tipo, eu quero falar de After Sun, sobre o uso da câmera, por exemplo. Então vou tentar pegar uma imagem que mostre isso, né? Que mostre que ele usou uma câmera em primeira pessoa, né? Que mostre que usou uma certa linguagem diferenciada, né? Então eu vou pegar uma imagem que trate de falar sobre isso, e não pegar uma imagem qualquer, né? Daí, uma outra regra, que é uma regra que é interessante também, que é mapear palavras-chave ranqueadas. Daí tem uma dica, gente, que é você ir lá no Google Trends. Você vai em Google, você coloca Google Trends lá no Google, já vem essa página. E você vai descobrir quais são as palavras que o Google mais ranqueia, né, na sua esteira. Então, por exemplo, às vezes quem trabalha com SEO é uma regra que o pessoal do SEO fica toda hora trocando palavra para poder fazer com que aquele texto entre no ranqueamento, entre na esteira do Google. Tipo, e às vezes é assim, você está querendo falar, eu não sei, eu coloquei, tipo, ou matou ou assassinou, que são dois sinônimos. Não sei qual é a palavra que eu vou usar. A palavra melhor é aquela que é mais utilizada no Google. Daí você vai lá no Google Trends. Aí no Google Trends tem as opções de você colocar duas palavras, e você coloca ali as duas palavras. Eu coloquei matou e coloquei assassinou. Aí ele te dá essa média aqui de qual é a palavra que ela é mais ranqueada. Matou aqui, por exemplo, ela aparece como a palavra mais ranqueada. Tipo, o gráfico dela está muito maior do que a palavra assassinou. Então é essa palavra que você vai colocar no seu título, na sua manchete, né? É uma regrinha, né, que os técnicos do SEO sempre colocam para a gente poder aumentar as chances daquele texto ele ser ranqueado. Uma que sempre sai, aluno ou estudante. Vou lá no Trends, aluno, ele é muito mais ranqueado do que estudante. Então, vou colocar aluno ali na manchete e não estudante. Regrinha, que é uma regrinha que parece boba, mas que ela é importante, né, na hora da gente escolher quais palavras a gente vai usar. Na manchete é importante, mas em todo o texto é importante. Mas, obviamente, para fazer todos os textos, não vou pedir para todo mundo ficar linha por linha qual palavra que eu vou usar. Não precisa. Mas, pelo menos na manchete é legal, né? Daí, deixa eu ver que a Pan tá escrevendo. Às vezes, se a notícia envolve registro sem muita qualidade, o Google às vezes prefere, inclusive, que você coloque imagens sem qualidade. É verdade, eu até esqueci de falar isso. Né? Que às vezes a gente vê uma imagem, né, para poder falar daquela regrinha anterior, uma imagem tem uma qualidade, nossa, a qualidade da imagem é ótima, né? Mas às vezes ela ranqueia muito menos do que aquela imagem que ela parece que está toda com má qualidade, ela não está em alta resolução, mas ela é muito mais fiel, né, à ideia do título do que aquela outra imagem que está com uma resolução perfeita, né?
Poxa, tinha até um exemplinho aqui que eu nem coloquei, na próxima eu vou colocar, sobre esse ponto especificamente. Tipo um print. Isso, Pam, muito obrigado. Tipo um print de um vídeo gravado de celular. Não, os textos que a gente fala de tipo de trend topics são coisas que a mídia ninja dava, inclusive muito assim, tipo manchetes de trends que saíram, tipo, ou de algum vídeo, né? Tipo, alguma coisa aconteceu, o show da Pablo Vittar, por exemplo, que pegou a bandeira do Lula que é um exemplo que aconteceu, inclusive, né? Tipo, não tinha nenhuma foto, tipo, ninguém tinha uma foto decente da Pablo Vittar com a toalha do Lula lá no Lollapalooza do ano passado, né? Então, tipo, tipo, muita gente poderia pensar, então, já que não tem a foto, eu vou pegar uma imagem, eu vou pegar Pablo Vittar, a foto do Lula, fazer uma montagem e colocar a manchete. Pablo Vittar faz manifestação política a favor do Lula durante show no Lollapalooza, né? Aí você coloca duas imagens de boa resolução da Pablo, mas que não é sobre aquele momento. O ranqueamento é muito menor, tipo, e ele produz um efeito muito menor em termos de clique, especificamente dito, do que a imagem mal feita, a imagem de longe, ou a imagem de um cidadão qualquer que tirou do celular da Pablo Vittar com a toalha do Lula. Essa imagem ela é muito mais eficiente, ela fala muito mais do que a imagem de alta resolução, que não fala daquele momento, né? Então, às vezes, é muito melhor eu pegar uma imagem ruim mesmo, de WhatsApp, ou uma imagem feita de celular, né, mas que ela dialoga muito mais, né, com o tema, com aquela manchete, do que uma imagem de alta resolução. E, gente, esse daqui não precisava nem estar aqui, mas a gente sempre fala, tinha que ter vários papéis desse aqui, vários, porque é uma regra. Isso tá lá no Google, isso daqui, ó, para dizer que eu não estou mentindo. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não, não coloquei. Porque tem uma partezinha que são as diretrizes do Google. O Google, ele também sabe. Eu não sei se o Google sabe hoje que tipo de texto foi feito pelo chat GPT ou por inteligência artificial. Eu acho que não sabe, né? Não, não me atualizei sobre esse assunto ultimamente. Mas, enquanto ele não souber, pode usar. Tipo, a gente não tem nenhuma regra de que na mídia ninja não use inteligência artificial. A única coisa que a gente fala é tudo isso aqui que a gente está falando, que é texto de qualidade, que é texto com informação certa, porque o ChatGPT às vezes não dá a informação certa, não se iludam, né? E essa informação é legal a gente ter também para caso seja um fato que venha dos bastidores, tentando conectar mais com o cinema em si, coisas mais behind the scenes ou até nas premiações, exatamente. Era das fotos, né, que eu tava falando. Exatamente. Eu Boa fiquei dica. lá no assunto da manchete com a foto sem qualidade. Boa. É isso mesmo. Tá, gente, daí o plágio é proibido, não precisa nem explicar, não precisa nem, enfim, entrar muito nesse assunto, mas texto copiado, não. É, E texto copiado não é só o texto na íntegra. Às vezes o parágrafo que eu copiei também não. Tipo, tente escrever do seu jeito. Pode pedir ajuda do ChatGPT, não tem problema. Mas que não seja de outro autor, pelo amor de Deus. Double check, mais três dicas para a gente encerrar, que são três dicas importantes, que daqui já não tem mais tanto a ver com o ranqueamento do Google, mas que para a gente é interessante. Primeiro, olha a barrigada. Não esqueça a apuração dos fatos, né? Barrigada, para quem trabalha com jornalismo, a maioria daqui é de comunicação, sabe que é basicamente fake news, né? Que são notícias falsas. A gente tem que tentar fugir o máximo de notícia falsa, de informação falsa que a gente está dando nos nossos textos. Para a gente tentar fugir, o que a gente pode fazer, né? Às vezes, a mídia ninja, a gente sempre fala isso. A gente nunca dá as nossas coisas com muita pressa. Às vezes é muito mais, a gente demora muito mais apurando aquele fato. A gente não é uma coisa, vamos dar em primeira mão, ninguém deu, vamos dar. Tipo, a gente não tem esse frisson, né?
Então, às vezes, a gente prefere até demorar para dar, mais que seja tipo um texto bem apurado, né? Um texto que não tenha nenhuma informação falsa. Daí uma dica que a gente sempre dá. Os outros veículos deram a notícia, que é isso, tipo, a gente não sabe. Tipo, a gente fez aquela notícia, a gente tentou apurar, não tem muita certeza. Será que a gente dá ou não? A gente sempre fica nessa dúvida, mas quando a gente tem que fazer essa pergunta é porque não é para dar. Então a gente meio que espera para saber se outros jornalistas também já apuraram aquela notícia, né? Então, para a gente é até mais importante, a Folha deu, G1 deu, se todo mundo deu, já é um sinal forte. Não quer dizer que é verdadeiro, não quer dizer que é verdadeiro ainda, mas pelo menos já é um sinal forte. Quais que deram? Tipo, esses que deram são de confiança, né? Como que eles deram? Tipo, quais são os fatos que eles apuraram? Tipo, isso tudo são perguntas que a gente tem que ficar se fazendo toda hora, na hora que a gente recebe informação. Se recebeu do WhatsApp, mais ainda. Se recebeu do WhatsApp, vai apurar, saber se é verdade. Pode falar, Pan. Fica à Não, vontade. porque às vezes até no Twitter mesmo a gente tem muito contato com conteúdo de cinema, principalmente, né? Então é sempre importante a gente realmente conferir, assim, porque lá é onde chega primeiro as informações, lá onde circula com mais facilidade em vários portais que falam sobre cinema, audiovisual. Então é sempre importante a gente conferir em outros canais, outros portais, outros sites, outros jornais, realmente, assim, porque por mais que lá já esteja no Trend Topics, às vezes mais tarde pode vir um jornalista e falar, gente, não é bem assim. Tá. Daí, busque mais de uma fonte sobre o assunto. É uma coisa que enriquece muito, assim, o texto. É você buscar a fonte. Pode ser na crítica também, né? Você não precisa ser uma crítica, você vai escrever a crítica, não precisa ser só a sua opinião. Você pode escrever uma crítica e você pode buscar outras opiniões que foram parecidas com a sua, para você, inclusive, fortalecer a sua própria crítica, né? Tipo, conforme falou a roteirista de um outro filme, que também falou sobre esse filme, aí ela disse, aí você coloca, ela disse isso, isso, isso e isso, né? E coloca a aspas, sempre cita a fonte, né? Sempre cita, é importante, né? A gente sempre coloca a referência ali, né? Se é uma aspa, né? É uma aspa, tipo, se você usou a aspa é porque você tirou aquele texto de algum lugar, né? Tipo, se é uma aspa, né? Essa é uma questão que a gente sempre está reforçando, porque muitos textos vêm sem as referências, e para a gente sempre pergunta. A maioria, inclusive, dos feedbacks que a gente foi dando para as pessoas que mandaram texto, a pergunta principal era essa. Tipo, de onde veio essa informação, né? Tipo, fulana disse, tipo, a diretora falou que esse filme foi o filme mais importante da vida dela. Tá, onde que ela falou isso? Ela falou no Instagram dela, ela falou para a TVZ, ela falou na Rede Globo, ela falou em uma entrevista que saiu no portal da UOL, tipo, é referência, isso tem que estar no texto, né? É importante você referenciar para poder fortalecer ainda mais aquela informação que você está colocando, né? Daí, isso aqui é a mesma coisa que eu falei antes, né? A matéria é inédita ou original, né? Busque as próprias fontes e enriqueça o texto com referências, né? Então, tipo, se é uma matéria original, tipo sua, quanto mais fontes você puder trazer, mais original ela vai ficar de fato, né? Para o seu texto, para ele poder ficar mais rico, né? Bem, gente, então eu acho que eu zerei todas as dicas possíveis. Deixa eu ver. É isso mesmo, gente, acabou. Cadê? Tinha uma pergunta aqui. A Marilda perguntou sobre o título, tem algum limite de caracteres ou palavras, até 70 ou 100? É uma coisa, o pessoal sempre pergunta, mas a gente não tem o que muitas redações têm, né? Que é o manual de redação, né, que coloca número de caracteres para título, número de caracteres para texto, que coloca regra em tudo. Tipo, é super fundamental ter as regras, mas a gente prefere muito, especialmente porque a gente trabalha com... É muito diferente, né, o nosso trabalho de escrita, que é coletivo, é muito diferente das outras redações,
Então, a gente tem múltiplos tipos de visões de mundo diferentes. Então, a gente não coloca muito dessas regras, a gente não editorializa muito essas regras. Ou seja, não tem muita... Tipo, a gente até prefere não estipular. Ó, a Aline perguntou ali, em relação aos temas, a Cine Ninja também se interessa por textos críticos de filmes que não são recentes? Com certeza, sim, a gente... acho que o Clayton colocou um pouco na apresentação dele, assim, os diferentes formatos e possibilidades, né? A gente tem o lance da pauta quente, né? E da notícia recente, a gente tem a questão do timing das redes, né? Porque se é um texto, se é um filme que está bombando na hora e tem alguma notícia, né, que tem a ver com aquela situação quente, a gente corre um pouco para o clickbait também, né? A gente aproveita essa situação da quentura da pauta para puxar para o site, para puxar para o Instagram. É o momento que, dependendo da pauta, não vai só para Cine Ninja, a Mídia Ninja também pauta, porque a Mídia Ninja também é um veículo de pauta urgente. Então, a questão do quente ou não quente envolve só isso, assim. Mas a pauta fria é super bem-vinda, assim, um texto bacana que fala de um filme dos anos 80 que é legal, tipo assim, isso tudo agrega muito para o nosso público, né? Independente se é pauta quente ou não. Claro que é isso, assim, a gente, para postar nas redes também, é uma coisa que a gente acha legal também é quando casa, né? Tipo assim, tem a ver com uma efeméride, sei lá, dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. Aí você vai lá e resgata um filme lá do que foi um filme do Cacique Raoni que foi para o Oscar, sabe? Você consegue fazer uns tipos de ligação assim, é o aniversário de cinema, datas comemorativas, que você acaba pegando uma pauta fria, mas que conecta com uma editoria das redes sociais, né? Então, acho que isso é mais interessante na hora de postar, eu digo assim, mas com certeza as janelas estão abertas para as pautas frias também. Ali naquelas regras do Google, ela seria aquela ideia de entender a intenção de busca, né? Porque geralmente no dia de aniversário de morte, até no aniversário de morte, até mais do que no aniversário de nascimento, tipo, a busca por aquele diretor, diretora, roteirista, tipo, é muito maior no Google. Então, por isso que, tipo, na técnica do SEO, ela é importante, tipo, entender a intenção de busca. Naquele dia, as pessoas estão buscando saber quem foi o Stanley Kubrick. Então, escrever um texto sobre ele naquele dia do aniversário de morte dele vai ser muito mais ranqueável do que em um outro dia qualquer, né? Então, por isso que isso entra muito no nosso radar, realmente.